Hoje, nós estamos no segundo capítulo do livro do Gênesis. Começamos no início deste ano o estudo do livro do Gênesis. E os irmãos sabem que o livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. O primeiro livro, na verdade, ser escrito da Bíblia, dizem os estudiosos que foi o livro de Jó, por Moisés também. Moisés se destaca na Bíblia como um homem, um líder extraordinário. Mas quando nós estudamos o livro do Gênesis, nós observamos a profundidade da revelação que Deus deu a Moisés a respeito de todo o processo da criação e da história da humanidade. É fantástico você perceber que um homem com fragilidades igual às nossas, a gente não pode cair no conto do diabo de que nós não podemos ser um instrumento de Deus por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações. Porque quando você olha as Escrituras, você vai encontrar homens como Moisés, que era tão falho e limitado como qualquer crente que tem aqui nessa igreja. É tanto que quando Deus chama ele, ele apresenta como credenciais as suas limitações. E isso depois de um período escondido por causa de um crime que havia sido cometido. Mas esse homem se entrega a Deus de uma forma tão total que Deus se revela a ele e leva ele ao nível de profundidade de revelar para nós que temos hoje o privilégio de ter as Sagradas Escrituras à nossa disposição, como foi que Deus criou e formou todas as coisas. Moisés não estava lá, mas o Deus de Moisés estava, fez e revelou a ele. E mostrou a ele, e deu detalhes a ele. Esse Moisés, que recebe de Deus a revelação do início, depois tem o privilégio de escrever o Êxodo, que é a saída do povo de Israel, e Moisés se destaca, como veremos, um grande legislador. Não só um homem extraordinário na arte da liderança. Não é fácil liderar. Você não pode ser muito duro, você não pode ser muito mole, você não pode ser muito aberto, você não pode ser muito fechado, você não pode ser muito amoroso, você não pode ser muito racional. Você não pode fazer tudo que o povo quer, mas você também não pode ser insensível. Não é fácil liderar. E Moisés lidera uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Mas Deus também revela a ele as leis, e ele se torna um homem extraordinário. E eu gostaria, antes de adentrar no capítulo 2, de dizer a você, anime o seu coração, porque apesar das suas limitações, Deus conta com você. Deus não chama perfeitos. Deus não chama preparados. E vou lhe dizer por quê.
Primeiro, que não existe perfeito. Segundo, que não existe ninguém preparado no aspecto humano para fazer a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Pegue alguém que tem mestrado, PhD e todas as formações e entregue esse altar aqui e diga, dê a doutrina hoje para os irmãos. Não tem. A pessoa sente o peso da responsabilidade de uma tal forma que às vezes nem falar direito sabe. Mas lá na profissão dele é fera, mas aqui tem que ter graça. Aqui tem que ter chamada. Aqui tem que ter unção de Deus. Então não existe ninguém preparado, humanamente falando, para dizer, não, eu estou pronto. Não existe. Todos os homens e mulheres que Deus chamou, olharam para si mesmo e disseram, Senhor, como? Deus disse, não se preocupa. Eu vou com você, eu estou com você, eu dou graça a você, eu encho você, eu ajudo você. Olhe para esse irmão com todo carinho e diga para ele, não acredite no conto do diabo. Você não é perfeito, mas tem chamada. Você é limitado, mas tem chamada. Você é falho, mas Deus vai te usar. E Paulo revela isso, para que a excelência não seja nossa, é dele. O vaso é de barro, mas o segredo não é o vaso, é o tesouro que está dentro do vaso. E no capítulo 2, que é a sequência do capítulo 1, quando Moisés, ele, por esta revelação extraordinária de Deus, traz para nós estes detalhes da criação. E hoje eu gostaria de pensar sobre esta temática, o Deus extraordinário. O Deus extraordinário. No estudo do capítulo 1, nós ministramos sobre o Criador. Hoje nós iremos falar sobre este Deus extraordinário, baseado no capítulo 2 de Gênesis. A primeira coisa que eu gostaria de destacar neste capítulo, dentro desta temática, é a satisfação e descanso. Repita comigo, satisfação e descanso. É fantástico como Deus nos dá lições tão preciosas. Deus criou todas as coisas, usou a palavra e fez acontecer do nada, como nós estudamos no capítulo 1. Do nada. Deus fez surgir do nada tudo que existe. Agora, nesse texto, depois que ele fez tudo, e aqui há o complemento do capítulo 2, Deus fica contente com o que faz. Deus olha para o que fez e fica feliz. E fica realizado. E eu não podia deixar de pensar sobre isso. Porque é claro que existe uma distância muito grande entre Deus e o homem. O homem é imperfeito, Deus é perfeito. O homem é limitado, Deus é ilimitado. Então, nenhuma comparação. Mas, observando esta perspectiva da satisfação, eu não podia deixar de pensar isso aqui com os irmãos. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, apesar de ter tudo para estar satisfeito. Existem pessoas que vivem uma cobrança surreal de si mesmo.
Ele consegue fazer, por exemplo, tem mulheres, consegue fazer uma comida maravilhosa, todo mundo elogia, mas ela não está satisfeita. Não, porque uma pitada, se botasse assim mais dois grãos de sal a mais. E todo mundo está dizendo, não, está uma delícia. Pessoas insatisfeitas e que não conseguem dizer não. Está ótimo, glória a Deus, consegui, que maravilha, a casa está arrumada, eu consegui me arrumar, não, Deus me usou, foi uma bênção, os filhos cresceram, estou tendo essa oportunidade, Deus me concedeu isso aqui. Não, vivem uma insatisfação crônica. Agora olha que lição maravilhosa Deus nos dá. Ele fez, Ele criou, Ele empenhou todo o seu esforço e depois que fez, olhou e disse, que maravilha, está ótimo o que eu fiz. Irmãos, a insatisfação crônica é uma doença psicológica que precisa ser trabalhada. Tem gente que sempre vai ter um mais. Tá bom, mais. Tá gostoso, mais. E você viver com alguém que é insatisfeito cronicamente é doentio. Você se esforça. Imagina, você casa com uma pessoa insatisfeita, você vai lá e faz uma luta, se esforça. A mulher arruma a casa toda, o cara chega e diz, está arrumada, mas eu não gosto do cheiro de lavanda. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a ficar feliz com o que Deus vai nos usando para fazer. Olha, irmãos, não é cruzar os braços e achar que já fez tudo. Mas é celebrar vitórias, ainda que elas sejam mínimas. Ô irmão, se você não tiver cuidado, seus filhos crescem, você nem percebe a fase tão maravilhosa. O menino está brincando, uma cara feia, não está satisfeito. Aí depois que o menino cresce, é por isso que você vê um bocado de avô estragando os filhos dos outros. Que é os netos? Estragando. Quando você vê um avô estragando muitos netos, é consciência pesada. Quer descontar no pobre do neto tudo que era para ter feito com os filhos e não fez. Aí agora, está dando demais a dose. Satisfação. Presta bem atenção, queridos. Cuidado para você não viver uma vida de ingratidão, de insatisfação, de ranzizice. Tem gente que é ranzinzo. Tudo está ruim. E tem gente que ele diz que está ruim só pelo fato de não ter que admitir que está bom. Ele já desenvolveu uma tese de que tem que ter alguma coisa ruim, que mesmo estando bom, ele tem que dizer que está ruim, e se alguém disser, me aponte algum erro, ele diz, deve ter, porque não tem nada perfeito. Olha que desgraçado. Satisfeito. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga, aprenda a ficar feliz com o que Deus está te usando a fazer. Aprenda. Não sabia cozinhar, fez o arroz, ficou bom. Celebre. Que maravilha, que delícia. Não, eu acho que até a comida começa a ficar atribulada. Eu não quero ficar na mão desse cara não. Quando vai pegar o feijão diz, é doido, pai, eu vou encruar. Deus faz e fica satisfeito. Fiz um negócio lá, aí Deus chega no céu. Pensa se Deus fosse um bocado de ranzinho que tem, chegava no céu, pai, fiz lá um negócio de um sal lá, fiz uma lua lá doida lá, eu joguei lá, apareceu, deixei lá para eles se virarem. Gente que é assim. E não tenha isso como seriedade. Não tenha isso como um querer a excelência.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que nunca chegam ao ponto de dizer, que bênção. Tem gente na igreja que a gente que lidera, se ficar olhando para o que eles falam e julgam, você vive infeliz, você vive depressivo, porque nunca está bom. Se o culto termina no horário, misericórdia, parece que o pastor hoje está frio, viu? Está frio. Mas 8:55 o homem já estava encerrando, acho que ele estava com vontade de ir para casa. Será que tem algum jogo hoje? Rapaz, deve ter algum jogo. Tem gente que a mente é fértil. Tem algum jogo, acho que é o Palmeiras. Acho que é o Palmeiras. Olha aí, menino, olha aí. Aí se demora, mas rapaz, o homem chegou com vontade de falar, viu? Misericórdia, como é que fala desse jeito? Se o fogo cai, é uma zoada, não é estudo não, não é estudo não. Isso aqui é o culto, é doutrina, é Pentecoste.